Boa noite, seja bem-vindo a mais uma célula online. É um prazer ter você aqui conosco. Eu espero que nessa noite você seja imensamente abençoado. Amém? Amém. Toda honra, toda glória sejam dadas a ti. Toda honra, toda glória sejam dadas a ti. Não cansamos de declarar que tu és o Senhor. Não cansamos de declarar que tu és o Senhor. Toda honra, toda honra, toda glória sejam dadas a ti. Toda honra, toda glória sejam dadas a ti. Não cansamos de declarar que tu és o Senhor. Não cansamos de declarar que tu és o Senhor. Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo é o Senhor. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Não cansamos de declarar que tu és o Senhor. Não cansamos de declarar que tu és o Senhor. Não cansamos de declarar que tu és
tu és santo, santo. Oh, glória a Deus, ao Senhor. Oh, obrigado, Jesus, porque tu és santo, tu és santo, tu és santo, Jesus. Obrigado porque a tua bondade, a tua graça nos alcançou. A tua graça nos alcançou. Nós somos salvos por causa da tua graça. Obrigado, Jesus. Tu és santo. Nós não cansamos de dizer que tu és o Senhor. Tu és o Senhor das nossas vidas. Aleluia. Nós temos tanta fome, nós temos tanta sede de ti, não conseguimos conter. Lançamos nossas coroas diante do teu trono, ó Rei. Não conseguimos reter, e junto com os anjos cantamos em uma só voz: Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. Nós temos tanta fome, nós temos tanta sede de ti, não conseguimos conter. Lançamos nossas coroas diante do teu trono, ó Rei. Não conseguimos reter, e junto com os anjos cantamos em uma só voz: Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos,
e não há ninguém mais belo como tu, e não há ninguém mais belo como tu, Jesus. E não há ninguém mais belo como tu, e não há ninguém mais belo como tu, e não há ninguém mais belo como tu, Jesus. Amém. Você que chegou agora, seja muito bem-vindo à nossa célula online. Nosso desejo é que você seja abençoado, que durante essa terça-feira você receba uma injeção de ânimo e de palavras de fé. Amém? Eu quero apresentar as pessoas que estão aqui hoje. Talvez você que está nos assistindo não conhece. Esse é o Albert, ele é líder lá da célula Vibe. Tem a Valerinha, que é a Valéria, mas a gente chama de Valerinha, que é da célula Awake. Tem o Plínio, que é da célula Dínamos. E tem o Jack, que é o Diego, mas Jack, que é da célula Eclésia. Então, hoje quem vai trazer a palavra para a gente é o Plínio. Então, compartilha aí com o maior número de pessoas. Comece a convidar pessoas para que várias e várias pessoas sejam cheias do Espírito de Deus. Amém? Fica à vontade, Plínio. Aleluia. Quero cumprimentar a todos com boa noite, nossos amigos aqui. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida. Eu meditei nessa tarde sobre essa palavra e Deus falou muito forte no meu coração. A Bíblia fala em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1 e 2, que no princípio Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia, pairava sobre a face das águas. Tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus cria é perfeito. Deus criou os céus e a terra com perfeição, mas no intervalo de tempo a terra se encontrou sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso que me deixa mais confortado, porque mesmo diante do caos que a terra estava ali no princípio, o Espírito de Deus estava lá, pairando, movendo sobre a face das águas. Então a palavra que eu tenho para o seu coração, iniciando essa mensagem nessa noite, é que não importa o que você esteja vivendo, a situação que você tem passado, que o mundo tem enfrentado, que a nossa nação tem enfrentado, o importante, se você tem Deus, o Espírito dele mora em você. Diante do caos que nós estamos vivendo, o Espírito continua pairando sobre a face das águas. A Bíblia fala que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. A Bíblia fala que do nosso interior flui rios de águas vivas,
tem água no nosso interior. Então o Espírito Santo de Deus, ele move, ele paira essas águas, ele está em nós. Eu não sei se você tem chorado ultimamente, se você tem se alegrado, eu não sei o momento que você está vivendo, mas o Espírito de Deus habita dentro de você, e ele está movendo a sua vida diante dessa dificuldade, diante desse caos que a humanidade tem enfrentado. E falando a respeito disso, de caos, de problema que a humanidade tem enfrentado, me vem à memória o profeta Abacuque, um profeta do Antigo Testamento, um dos profetas menores da Bíblia. Quando nós nos referimos profeta menores, a gente não está querendo desmerecer o profeta, porque ele era pequenininho, de tamanha estatura, porque ele não tinha muito valor. Não, porque os relatos do profeta Abacuque foi um relato pequeno. A Bíblia chama o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, o profeta Isaías, de profetas maiores, porque eles relataram maiores coisas. E Abacuque, ele marcou uma geração no tempo dele. Abacuque, ele era do povo de Judá. E Deus levanta esse profeta para profetizar no meio do povo. Nós sabemos que os profetas na velha aliança eram a boca de Deus na terra. Deus falava pelo intermédio dos profetas, dos sacerdotes, dos reis. E Deus levanta esse homem chamado Abacuque. Eu quero que você abra sua Bíblia, lá no livro de Abacuque, no capítulo 1, a gente vai ler o versículo 2 até o versículo 4. Pegue sua Bíblia aí na sua casa, seu celular, seu smartphone, seu tablet. Acompanhe essa leitura conosco aqui, amém? Abacuque capítulo 1, a gente vai ler o versículo 1 ao versículo 4, diz o seguinte, o título é Advertência revelada ao profeta Abacuque, a primeira queixa de Abacuque. Versículo 2, até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Gente, a gente vê muito falando isso, que Deus fala com os presentes. Até que mesmo na igreja, já vi muitos pastores falando isso. Deus fala com quem está presente. Deus, ele sempre falou com o povo. Deus fala conosco. Sempre ele está nos falando alguma coisa. E Deus, ele levantou esse profeta no meio do povo de Judá. O povo vivia numa crise espiritual e uma crise tamanha, social, na vida de todo mundo, de toda a família. O povo não queria Deus, o povo não queria ter intimidade com Deus. A Bíblia fala que o povo de Israel, quando ia crescendo, ia se levantando uma geração, eles se esqueciam de outra geração e esqueciam dos feitos que Deus fez através de Moisés, abriu o Mar Vermelho, um Deus que fez o povo atravessar o Rio Jordão, que fez milagres no deserto. O povo ia se esquecendo. E não é que Deus virava as costas para o povo, era o povo que sempre virava as costas para Deus. Deus continua sendo Deus. E Deus, ele sempre tem os seus. E Abacuque era um homem diferente. A Bíblia não fala sua idade, sua família. A Bíblia não fala nem outros livros a respeito de Abacuque. A gente vai ver falar de Abacuque só no livro de Abacuque. Não tem relato no Antigo, no Novo Testamento sobre Abacuque. Mas foi um cara que se levantou ali no meio do caos, no meio da dificuldade, no meio das transgressões do povo. Um cara que foi diferenciado. E o que vai nos diferenciar nesses dias, nesse tempo, é a nossa fidelidade com Deus. Não adianta eu
ter uma mente voltada para o mundo e começar a acreditar naquilo que o mundo está falando ao meu respeito. Não, eu tenho que levantar em fé, assim como vários homens da Bíblia se levantaram em fé. Então Abacuque, ele levanta uma queixa para Deus. Ele fala: Senhor, até quando eu clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? E ele faz aqui um discurso que estava acontecendo. Ele faz um relato para Deus na sua queixa, o que o mundo estava passando. Ele fala que a justiça é pervertida, o mal sempre sobressai ao bem, e a justiça nunca prevalece. E Deus, ele responde a Abacuque a sua queixa. Lá no capítulo 2, Deus, ele responde à oração de Abacuque, o clamor de Abacuque. No capítulo 2, no versículo de 1 a 4, Deus, ele responde a Abacuque. Olha a resposta do Senhor para ele, olha: ficarei no meu posto de sentinela, de vigia, e tomarei posição sobre a muralha. Isso Abacuque falando. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá, e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio será envaidecido, seus desejos não serão bons, mas o justo viverá por sua fidelidade, por sua fé. Então Abacuque se colocou na posição de vigia. Ele orou a Deus, ele fez a queixa a Deus, e ele colocou na posição de receber uma resposta de Deus. Ele fala que, olha, ficarei no meu posto de sentinela, de vigia, e tomarei posição sobre as muralhas. Eu vou aguardar o Senhor me dar a resposta. E Deus, ele responde. Quando nós clamamos o Senhor com sinceridade, ele responde a nossa oração. E ele respondeu a Abacuque. Ele fala assim: olha, Abacuque, escreva a visão que eu vou te passar em tábuas, para que leia facilmente. Mesmo aquele, tem versões da Bíblia que falam, mesmo que aquele passe correndo, ele consiga enxergar a visão que eu vou dar para você. E ele fala, olha, Deus fala: pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque certamente se virá e não se atrasará. O maior interessado, eu falo sempre isso, em nos abençoar é Deus. O maior interessado em nos livrar de situações adversas é o nosso próprio Deus. E ele fala, Abacuque, versículo 3, a visão fala de um fim e não falhará, ainda que demore, espere, certamente virá e não se atrasará. Deus, ele é fiel, ele cumpre a palavra dele. Ele fala que ele vai responder, ele vai trazer um novo jeito de viver para a nação. Ele fala que vai chegar um tempo que não vai ter mais mortes ali, violência, vai ser um país justo. O povo de Judá seria um povo justo, um povo temente a Deus, um povo que outras nações não iam afrontar eles, porque o que estava acontecendo nesse cenário? As outras nações estavam saqueando o povo de Deus, estavam envergonhando o povo de Deus. E no versículo 4 do capítulo 2, Abacuque fala o seguinte, Deus falando com ele: escreve, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fé. Então ele fala, o justo vai viver por sua fé. Gente, isso é muito sério, isso é muito interessante. O justo, ele vive de fé. Nós vamos passar por essas dificuldades na nossa nação, no mundo, é através da fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé, gente, que vai nos mover, a fé que vai fazer a nossa nação, o mundo, a humanidade inteira passar por essa dificuldade através da fé. Nós temos que ter fé. O justo viverá por fé. Mas Deus precisa que alguém se levante. Abacuque se levantou, ele colocou à disposição de Deus. Ele foi um remanescente no meio do povo que não queria Deus.
Ele colocou à disposição, Ele colocou na brecha, Ele colocou à disposição de clamar. E Deus tem os remanescentes dele. Eu creio que você é um remanescente de Deus. Eu creio que cada um aqui é um remanescente de Deus. É alguém que tem se levantado contra esse vírus, esse Covid-19, essa pandemia na nossa nação, no mundo. Eu creio que nós não estamos conformados com isso. Nós estamos nos levantando em fé. E nós cremos que o nosso país será diferente. O mundo será diferente. O justo viverá por sua fé. E no versículo 3, no capítulo 3, melhor dizendo, no versículo 17, é um livro muito pequeno, diz o seguinte, versículo 17, capítulo 3 de Abacuque, a gente vai ler o 17, 18 e 19, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem oliveiras no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, ó soberano, é a minha força, Ele faz os meus pés como os da corça, como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Então, gente, Abacuque, fechando o livro dele, ele faz uma oração a Deus. E o que me chama a atenção nessa oração no capítulo 3, são esses últimos 3 versículos. Ele fala, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto nas videiras, mesmo que não haja bois nos currais, todavia eu vou me alegrar no Senhor. Mesmo que nós não estamos vendo ainda o mundo transformado, mas nós temos que nos alegrar no Senhor. Tiago fala algo interessante, eu amo esse versículo, lá em Tiago, no capítulo 5, versículo 13, que fala que está triste, ore, está alegre, cante louvores. Eu fico muito maravilhado com esse versículo, porque se você está triste, ore, a Bíblia está falando isso, mas se você está alegre, cante louvores a Deus. E Abacuque fala, todavia eu vou me alegrar no Senhor, todavia eu vou exaltar o meu Deus, mesmo que eu não estou vendo a nação de Judá transformada ainda, mas o Senhor me deu uma palavra, que esse não é o fim, e Deus está dando uma palavra para a nossa nação, para o mundo nesse momento, nessa noite. Eu creio em nome de Jesus, que esse não é o fim da nossa nação. Tempos bons vão vir para a nossa nação, todavia, nós temos que alegrar no Senhor. E eu quero ler lá em Salmos, Salmos 34, no versículo de número 1, diz o seguinte, eu sempre darei graças a Deus, ó Senhor, o seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Em outra versão fala o seguinte, louvarei o Senhor em todo o momento, terei sempre um cântico de louvor na minha boca. Então nós temos que louvar o Senhor diante da dificuldade, diante das lutas, diante dessa pandemia. Louve a Deus. Se você está triste, comece a orar a Deus, porque a sua tristeza, através da sua oração, Deus vai trazer uma alegria muito forte na sua vida, que você vai começar a cantar louvores a Deus. Então a Bíblia fala em Salmos, que a nossa boca vai se encher de louvor, de adoração ao nosso Deus. E só para encerrar, lá em Mateus, no capítulo de número 6, diz o seguinte, se você quiser abrir em casa, Mateus no capítulo 6, versículo de número 25, diz o seguinte, portanto,
Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Só queria finalizar essa mensagem falando sobre isso, porque diante de um cenário que nós estamos vivendo, uma crise econômica que está se levantando, eu tive colegas que perderam o trabalho nessa tarde, e um deles me mandaram mensagem, pai de família, coração partido. Eu via nas mensagens que ele me mandou no WhatsApp, o choro que ele estava assim, passando naquele momento, e Deus me deu essa palavra, falando que se Deus cuida do lírio do campo, eles não trabalham, eles não fazem nada. Imagina nós, para nós descansarmos em Deus. E eu falei com ele, descansa em Deus. E eu meditando nessa passagem de Abacuque, eu falei, Pai, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, não haja vaca nos currais, todavia eu vou me alegrar no Senhor. Então nós temos que alegrar no Senhor. E fechando Abacuque, ele fala algo interessantíssimo aqui. Algo interessantíssimo que ele fala no final, que eu quero fechar rapidinho para me fechar com isso. Ele fala assim, olha, o Senhor, ó soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como da corça, faz-me andar em lugares altos. Então Deus nos faz andar em lugares altos. A palavra dele fala que nós vamos andar em lugares altos. Isso vem no meu coração o seguinte, que nós vamos andar acima dos problemas, nós vamos andar acima das dificuldades, das transgressões. Deus nos faz andar, Ele faz os nossos pés como os da corça, e nós possamos andar em lugares altos, porque quando você anda no alto, você não vai abaixar a sua cabeça diante do problema, não. Você vai olhar para o problema e vai falar que você tem um grande Deus. Amém? Essa é a mensagem que eu queria compartilhar nessa noite com vocês. Amém, graças a Deus. Quero começar já falando, e vocês também podem ficar à vontade. Algumas coisas que me chamou bastante atenção nessa palavra do Plínio, foi logo o início dele. Isso me fez pensar de uma coisa que há muito tempo, uma coisa que sempre a gente ouve falar, é que Deus não tem filhos preferidos, mas Ele tem filhos mais próximos. Abacuque, ele não era o filho preferido de Deus, mas ele estava mais próximo de Deus. Então eu já quero começar já falando para você que está nos assistindo, seja esse filho mais próximo de Deus, esse filho que vai se levantar. Talvez no tempo de Abacuque, tudo dando errado, muita gente que caminhava com Deus estava, olha, acho que Deus nos abandonou, eu acho que não está dando certo, o que está acontecendo? Está um caos, mas alguém resolveu se levantar e dizer, olha, eu vou clamar a Deus e eu creio que as coisas vão ser mudadas, porque eu estou clamando ao meu Pai. E no segundo capítulo de Abacuque, o Plínio leu aqui, ele falando, olha, Deus falando com ele, olha, eu vou te falar uma coisa, mas você precisa acreditar naquilo que eu estou te falando. Escreve bem grande, que até quem passar correndo vai ler aquilo.
Meu pai sempre brincava que isso foi a criação o outdoor, que é, escreve bem grande, essa palavra que eu vou te dizer agora, essa profecia. E ele diz, olha, antes de mais nada, lembre disso, o que eu vou te dizer, pode ser que nos seus olhos não está acontecendo nada. Pode ser que o que eu vou te dizer agora, essa visão, isso que eu vou te passar agora, pode ser que não está acontecendo. Mas a minha palavra, ela não falha. No tempo certo, ela vai se cumprir. E a Bíblia continua falando. E Deus diz, olha, o justo, ele vai andar por fé. Ou ele vive por fé. É interessante a gente pensar que no dicionário, o dicionário normal, andar não quer dizer só andar com as pernas. Na verdade, esse significado não quer dizer só isso, de andar com a própria perna. Por exemplo, se eu moro no Brasil hoje, eu posso falar que eu ando no Brasil, ou se eu estou em outro lugar. Então a Bíblia aqui ela está falando, olha, você tem que viver um estilo de fé, andar por fé. Eu vou te falar, o que eu vou te falar vai acontecer, mas você tem que saber que você vai ter que andar em fé, crendo que vai chegar um tempo. E a Bíblia diz, continua dizendo, olha, que ele fala, olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que o gado falte, ainda que não tenha alimento, trazendo para a nossa realidade, olha, por mais que por causa de um vírus, a gente está se escondendo, muita gente perdendo emprego, por mais que por causa de uma crise econômica, está todo mundo ficando louco, dizendo, olha, vai faltar dinheiro, vai faltar comida, os lugares estão fechando, mas a Bíblia diz, olha, se mantenha em fé, se mantenha crendo que aquilo que eu vou dizer, por mais que no mundo natural não está acontecendo nada, se mantenha firme crendo que vai acontecer. E ainda que a figueira não floresça, eu vou me alegrar no Senhor. A Bíblia está falando isso, olha, em momentos de dificuldade se alegre no Senhor. Começa a celebrar. Eu não sei o que você está passando, talvez tantas outras dificuldades que você que está me ouvindo pode estar passando, mas eu quero trazer uma palavra para você. Se alegre no Senhor, comece a celebrar no Senhor. Aí você pode estar pensando, Atos, mas você não sabe o que eu estou passando, você não sabe, o diabo está pegando no nível 7, como eu costumo dizer. Mas olha, comece a se alegrar no Senhor. Enquanto você se alegra, você vai ver os fardos se transformando em bênçãos, simplesmente porque você se manteve firme na palavra do Senhor. Amém? Vamos lá, vamos continuar. Pode ficar à vontade, vocês aí. Duas coisas, na verdade 3 coisas que me chamaram a atenção, né? Em relação ao que o Plínio falou, que eu conversei com ele um pouquinho mais cedo, sobre a genealogia de Jesus, né? Que cita 4 mulheres, Tamar, Betseba, Maria e Raabe. Foram 4 mulheres que eram mulheres comuns. Uma era prostituta, a outra era uma mulher comum, que foi Maria. Tamar engravidou de uma trama, né? E pessoas como todo mundo, né? Mas que quando Deus entra na vida dela, ela faz coisas extraordinárias que mudam a história, né? Assim como Deus escolheu Abacuque, uma pessoa comum, ele mudou a história. Então, a partir desse momento que a gente deixa Cristo falar em nós e agir por nós, a gente é capaz de mudar a história, o cenário que a gente está vivendo, né? Outro ponto é no finalzinho de Abacuque, né? Que ele fala, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê fruto. No Salmo 24 fala assim, ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Ou seja, Deus não perdeu o controle de nada. A gente pode estar achando que ele perdeu o controle, mas Deus não perdeu o controle de nada. E meu pai costuma falar, Deus não é pego de surpresa nas coisas, né? Ele está no controle das nossas vidas, ele está no controle dessa situação. A gente tem que confiar nele, né? Confiar mesmo, de verdade, porque quando a gente vê essas situações, aí que a nossa fé é provada, né? Aí que a gente realmente pensa, poxa, eu confio ou não em Deus? Eu confio ou não nas promessas, naquilo que ele fala ao meu coração, naquilo que está na palavra dele? Então é nesse momento que a gente vê aquilo que nós somos em Deus e a nossa fé nele, né? E para fechar, em 1 Pedro 5:7, fala assim:
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, é a gente confiar nele, como o Plínio leu nos Salmos, né? Que Deus cuida da gente. Pô, ele cuida da natureza, a natureza não tá só ali existindo, e ele cuida dela. Que dirá nós que somos filhos, né? Que dirá nós que somos, que fomos resgatados pelo amor dele, né? Então é isso. Por que tá todo mundo olhando pra mim? Nem falei que queria falar. Mas legal. Só não fugindo do assunto, mas vou voltar aqui e vou falar sobre isso também. Mas eu acho interessante é que toda vez que a gente tá aqui, olha pra cara do outro, dá uma vontade de rir. Então, aproveita esse momento aí pra você rir, porque o Jack tá olhando pra mim com a cara de vontade de rir ali, então dá uma risada aí. Mas enfim, acho que depois a gente podia até fazer tipo, pegar os melhores momentos assim de... Porque eu fico vendo os vídeos depois aqui, eu fico vendo um monte de coisa que acontece, engraçado, eu tiro print, mando pros outros, gente... É um negócio que dá pra fazer legal também. Mas vamos lá. Falou bastante sobre fé aí. E eu sou uma pessoa que tá com bastante fé nesse lance todo que tá rolando. E todas as células que a gente tem feito aqui, a gente tem falado disso. E eu acredito que a gente está abençoando pessoas, né, que têm assistido isso através da palavra que está sendo lançada aqui. E assim, aquele lance, né? Eu falei, se você está disposto a ouvir a voz de Deus, você tem algo de bom para passar para as pessoas. Acho que todas as células que eu estive aqui, eu falei que eu conversei com alguém e aqui eu conto essa conversa com... até sem querer, tipo, nem é um negócio, não, vou conversar com alguém para... E hoje eu conversei com uma pessoa que mora no Rio e ela me chamou e perguntou como é que estava aqui e tal. E ela comentou uma coisa que eu não tinha parado para pensar, tipo assim, porque às vezes tem coisas que acontecem perto da gente, que é a realidade da gente, que a gente está sabendo, mas tem coisas que não estão acontecendo com a gente, que ela falou sobre que tem pessoas lá onde ela mora, que tipo, perto, que estão passando fome. Eu fiquei tipo assim, nossa, tipo assim, nossa situação, graças a Deus, hoje não é... nós não temos isso perto de nós, pelo menos eu não sei de pessoas perto. E acredito que se tivesse acontecendo essas coisas, a gente como igreja, a gente ia se levantar para estar ajudando. E eu parei para pensar sobre essas coisas e fui orar sobre isso, tudo que está acontecendo. Creio, né? Tenho fé de que as coisas só vão melhorar e não vai chegar a esse ponto de ter pessoas que a gente conhece passando fome e tal. Deus abençoe a vida deles lá, que levantem pessoas lá por perto para estar ajudando, tudo. Mas às vezes eu peguei isso para mim, porque eu falei, não vou ficar vendo notícias e tal, porque as notícias estão assim. Mas às vezes é bom a gente saber de algumas coisas para a gente, né, até mesmo para a gente orar por essas coisas e abençoar a vida das pessoas que estão longe da gente. É isso. Por enquanto é isso. Daqui a pouco eu falo de novo. Me distraí com o Beto que eu ia falar. Mas é isso que eu ia falar. Hoje, até abrir um parênteses, talvez você que está nos ouvindo, é uma boa oportunidade você estar contribuindo aqui na igreja com alimento. Talvez você é arrecador. Tem muita gente que sempre pergunta, a igreja tem alguma obra social, alguma coisa? Então, traga para cá, aqui na igreja a gente está sempre abençoando outras pessoas. É interessante você que pode abençoar, trazer isso para abençoar outras pessoas, mas é o que a Valéria leu, o que o Plínio leu, falando sobre isso. Deus, ele vai cuidar da gente, independente de tudo, é ele quem está cuidando. Pode tudo parecer que está dando errado, mas Deus está sempre no controle de tudo, ele sempre está cuidando da gente, fazendo com que nada falte. A Bíblia fala, a gente sempre lê um salmo muito conhecido, talvez alguém até que, talvez nunca foi numa igreja, entrou numa igreja evangélica, ou seja, outra que usa a mesma Bíblia que a gente, já ouviu falar do Salmo 23, que fala que o Senhor é o meu pastor e nada vai nos faltar. Essa verdade, por mais que é uma coisa que a gente fale sempre, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Na minha família, a gente sempre teve o culto doméstico. Aí, no final,
do culto doméstico, quando a gente tem a pessoa que ia orar, ou era meu pai, ou minhas irmãs, minha mãe ou eu, terminava de orar, aí assim falava, em nome de Jesus, amém. Aí todo mundo falava junto, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tinha vezes que a gente estava com sono, ficava até tipo, não, só por falar, e por muitas vezes a gente sempre falou esse versículo por falar, mas se você entender que as verdades que estão escritas na Bíblia, é o próprio Deus dizendo para você, toda vez que você declara, olha, tá tudo faltando, tá tudo fechando, o coronavírus está avançando, você precisa se levantar e dizer, o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Provisão do céu vai chegar para mim. Deus que está cuidando de mim, Ele é o meu pai, Ele não é meu padrasto, Ele morreu por mim para que eu fosse co-herdeiro com Cristo. Tudo que Deus tem, tudo que Cristo tem direito, Jesus tem direito, eu tenho direito. Se no céu não existe fome, não existe falta, não existe doença, aqui na terra, por mais que exista isso, eu ando na terra como se eu estivesse vivendo no céu. Para mim não vai faltar nada, doença não vai me atacar, nada vai me faltar, porque o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pai. E se alguém mais quiser falar, pode falar. E outra coisa sobre fé, interessante, que o Albert falou, que é que eu me perdi. É isso aí, pode falar alguém mais, que eu me perdi, estava tão focado no negócio que eu ia falar. Amém. O que me marcou muito nessa palavra foi os últimos capítulos mesmo de Abacuque, que diz que ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê frutos, nós possamos nos alegrar no Senhor. Apóstolo Paulo, ele fala assim, que ele se alegra, eu me alegro nas dores, me alegro nas dificuldades, me alegro nas perseguições, me alegro nas coisas que vêm contra mim, eu me alegro para que a glória de Deus possa se aperfeiçoar em mim, para que o poder de Deus possa se aperfeiçoar em mim. E não há momento melhor para que a glória de Deus se manifeste. É nesse momento em que pode ser que há doença, que há dificuldade, que possa ter miséria, mas essa é a hora de você entender, de nós entendermos que a glória de Deus vai se estabelecer, o poder de Deus vai se estabelecer em nosso meio, Ele está se estabelecendo em nosso meio. Eu mesmo sou uma prova disso, eu vou contar um breve testemunho, Eu trabalho em uma barbearia, que ela até então está fechada, E aí, como é que a gente vai trabalhar, como é que a gente vai fazer, como é que eu vou fazer para ter recursos? Não, minha esposa, ela estava trabalhando, não está mais, nossa, e como nós vamos fazer? Inclusive, minha esposa está quase ganhando o nosso neném, faltam umas 2, 3 semanas, para ganhar. E, nossa, e como isso vai acontecer no meio dessa turbulência, como esse filho vai nascer no meio desse vírus, no meio dessa pandemia, meu Deus, como isso vai acontecer? E Deus, eu orando a Deus outro dia, Ele trouxe essa palavra no meu coração, que é isso mesmo que tem que acontecer. Ele veio trazer uma paz no meu coração para que a glória dele seja aperfeiçoada no nosso meio, na minha família, em Lagoa Santa, no Brasil. As pessoas precisam entender que é tudo por causa dele, é tudo sobre a glória dele. A partir da hora que a gente começa a entender isso, a glória dele passa a se manifestar de uma maneira na qual você não entende. As coisas estão acontecendo, tudo parece que vai dar errado, mas é exatamente nesse momento que a glória de Deus, ela se manifesta. É necessário a gente realmente se alegrar, porque quando os momentos estão difíceis, as coisas parece que vai dar tudo errado, se alegre exatamente nesse momento, porque provisão de Deus está chegando. A glória de Deus está chegando. É o sinal que Deus vai colocar a mão. É sinal que a provisão de Deus vai chegar. O apóstolo Paulo, ele quer dizer exatamente isso. Nossa, eu me alegro com as dificuldades, com as coisas que vêm contra mim. Porque é nesse momento que Deus, ele vai pôr a mão em mim, ele vai pôr a mão nessa situação. É nesse momento que eu tenho um encontro próximo com Deus. É nesse momento que a glória de Deus, ela está mais perto de mim. Quando eu entendo que eu sou totalmente dependente dele.
né? O meu carro ele estragou hoje e 5 horas da manhã eu liguei ele, meu carro não funcionou e falei, meu Deus, como é que eu vou fazer para trabalhar? Como é que eu vou fazer? E eu lembrei de uma coisa, eu não sou dependente desse carro. Eu sou dependente de Deus, esse carro é uma ferramenta. Fiquei tranquilo, resolvi o problema, está tudo certo, porque tem tudo a ver com a glória de Deus sobre a nossa vida. Temos que nos alegrar sim, porque ainda que a videira ela não floresça, ainda que a figueira não dê frutos, nós nos alegramos com o Senhor. Há um novo plano, há uma nova cidade. Nós temos que entender isso, que há uma nova realidade para os filhos. Nós temos uma nova morada. A nova Jerusalém, ela é uma realidade, né? O céu é uma realidade, Atos. Nós temos que entender isso mais que nunca. Eu me alegro com isso, a certeza que eu tenho no meu coração que nesse lugar não tem doença, não tem pandemia, não tem coronavírus, não tem morte, não tem miséria, não tem dor. Nós somos salvos por causa da graça de Deus e nisso nós temos que nos alegrar. Amém. Amém. Lembrei, o Albert falou de fé, de andar em fé. Eu esqueci o que ele falou agora, mas ele falou isso em uma outra célula também e me fez lembrar que nossa igreja aqui a gente se diz ser a igreja da palavra da fé e a gente sempre tem os melhores pastores aqui. Graças a Deus a nossa igreja tem pastores de fé, pastores que declaram a palavra da fé, líderes, ministros que oram e declaram a palavra da fé, mas é na hora do aperto, porque quando está tudo bem é muito fácil você dizer que é da fé. Você dizer, eu sou da fé, Deus está cuidando. Mas é em momentos desse que a gente vê realmente quem são os da fé e quem não são. A Bíblia diz que tem um versículo que fala, olha, pode por um acaso a mãe que amamenta esquecer do filho que mama? Aí a Bíblia continua dizendo, olha, pode ser que por mais difícil que isso aconteça, a Bíblia diz o Senhor dizendo, olha, eu jamais vou me esquecer de você. O salmista diz, olha, se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. A gente precisa sempre saber disso, a gente tem um pai, a gente tem alguém que está cuidando da gente, como o Plínio leu e deu uma bela palavra hoje para a gente meditar. Olha, se isso está difícil de você crer, escreve isso bem grande, escreve e coloca na sua geladeira, onde você passar, palavras de fé, palavras que dizem que vai melhorar, só vai melhorar, a gente vai avançar, já deu certo, isso é só um tempo, meu irmão, você que está nos assistindo, a gente vai avançar e no final a gente vai cantar do outro lado, rindo e dançando, e a gente, como eu sempre falo com a Angélica é a secretária de células da igreja, a gente sempre comenta sobre isso, olha, depois que passa a dificuldade, passa o tempo ruim, a gente sai mais forte, e na outra, quando chega a outra dificuldade, a gente fala, olha, isso aí eu já passei, eu sei qual que é o caminho, eu já aprendi o caminho das pedras, eu sei por onde que eu tenho que passar agora, porque Deus já me ensinou isso. Então, entenda isso como um tempo que Deus está te ensinando, Deus está te mostrando, olha, meu filho, vamos andar mais junto. Eu não creio que é Deus que está mandando essa doença, esse tempo, mas eu creio que Deus está aproveitando essa oportunidade para nos trazer para mais perto, para nos ensinar a andar com fé. Deus é uma pessoa que gosta de aproveitar as oportunidades, então aproveita essa oportunidade também para se aproximar mais de Deus. Amém? Alguém mais quer? Eu lembrei de um texto, né, que fala, não sei se foi falado aqui hoje, mas é Hebreus 11:1, que fala que a fé é a certeza das coisas que esperam e a convicção, como é que é? De fatos que não se veem. E só confirma aí pra gente, Valéria. E aí, eu sou uma pessoa que estou andando muito nessa palavra, tipo, eu estou olhando muito lá na frente, tipo, eu não consigo enxergar, tipo, que as coisas estão... A fé é a certeza de que vamos receber... Outra versão, olha só. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. E a prova de que existem coisas que não podemos ver. Exatamente isso. E eu consigo enxergar dessa maneira. Tipo, eu não fico olhando... Tipo, quando tudo começou, eu falei no início, eu fiquei com medo, né? Tipo, The Walking Dead, mano, o que é isso que está acontecendo e tal... Mas, tipo assim, hoje eu não consigo mais enxergar, tipo, tudo indo para baixo, tudo dando errado. Teve esses dias que eu vi, não sei se vocês viram, o lance de que o vulcão, né, entrou em erupção
teve, eu não me lembro aonde o lugar, que a faculdade lá registrou não sei quantos terremotos, tipo assim, desses leves, assim, sabe? Tipo um número muito grande, tudo por causa dessa pandemia, né, e tal. E aí, pandemia, eu falei certo, né? Pandemia, porque a gente fica com aquele negócio na cabeça, né? Pandemia, sei lá, um monte de palavra errada que eu falo. E aí eu fiquei, tipo, pensando nessas coisas assim, eu falei, não, mas eu não acredito, cara, que, tipo, que tudo vai... Eu confio muito em Deus e acredito na palavra dele. E eu coloquei a minha fé nisso, nessa palavra, de que as coisas, tipo, cada dia aparece um lance diferente, né? Igual esses dias, pelas coisas que eu acompanho, no início de tudo, eu lembro que a mãe de um jogador de basquete, ela tinha pegado o vírus e tal. E essa semana a notícia lá, eu não tenho certeza, mas acho que ela morreu e tal. Então, tipo, são coisas tristes mas eu ainda, mesmo assim, eu não consigo, tipo assim, eu acredito que as coisas vão melhorar. Tipo, um dia a gente vai, né, falar para as pessoas, nossa, você lembra quando a gente estava de quarentena? Eu não consigo enxergar, tipo, o fim agora, eu não consigo. Amém. Eu já quero passar para o final. A gente vai cantar ainda mais uma música. Mas antes disso, eu quero deixar essa palavra para encerrar para você. Como o Plínio disse, seja essa pessoa que vai se levantar, não para alarmar, para dizer, olha, está tudo só crescendo, a dificuldade está crescendo. Seja essa pessoa, tem várias pessoas que deixam ser usadas para o diabo para isso, ser boca do diabo para isso. Seja você uma voz profética no nosso século, na nossa geração, que vai se levantar dizendo, eu estou orando pela minha nação, eu estou orando pelo mundo, crendo que isso é só um tempo que vai passar. Anda em fé, crendo que tudo já deu certo. Amém? Antes de eu pedir a Valéria para orar, eu quero deixar alguns avisos para você. Essa ministração, essa célula de hoje, no final ela vai estar nas nossas plataformas digitais. Você pode estar acessando pelo Instagram, pelo YouTube ou pelo Facebook, que vai estar lá, você pode rever. Compartilhe essa palavra com pessoas que querem, que você acha que precisa ouvir essas palavras. E eu quero convidar você para o nosso próximo encontro. Próxima terça, às 8 horas, nós vamos estar aqui de novo na nossa célula online. Mas quinta-feira agora, às 19h30, nós temos o nosso culto aqui na igreja. Nosso midweek, nosso meio da semana. Você vai ser abençoado. E no domingo nós vamos ter 2 sessões, às 9 e às 18. Então você pode estar nos acompanhando pelas redes sociais e que você possa estar sendo abençoado nessa semana. Amém? Deus te abençoe. Posso só falar mais uma coisa? É rapidinho. Quando a gente passou um momento muito difícil lá em casa, quando minha mãe ela teve um problema na coluna. E ela não queria fazer cirurgia de jeito nenhum. Ela, não vou fazer cirurgia porque eu não quero. E foi muito difícil. Ela ficou muito tempo de cama, ela ficou quase uns 3 meses de cama, não conseguia andar, não conseguia levantar. Aí um pastor aqui da igreja foi lá, orou, Deus usou ele e ele falou que era necessário ela passar por uma cirurgia. Aí uma outra pessoa foi lá em casa e falou assim, não, mas eu já fiz essa cirurgia, mas essa cirurgia não resolveu nada pra mim. Aí ela ficou assim, nossa, mas e se não resolver pra mim? Aí eu falei com ela, Deus não falou que você vai ter que passar? Ela falou. Eu falei, então você vai passar e vai dar certo. Então, assim, apesar das situações se levantarem e mostrarem pra gente uma coisa diferente, uma coisa fora da realidade, coisas que a gente pensa, tipo, poxa, isso não vai se resolver, isso não vai mudar. Mas a gente tem que crer que Deus não perdeu o controle. A gente tem que crer que Deus, ele tá vendo tudo e está agindo em todos, em nós, né? Porque novas igrejas têm se levantado dentro das casas, né? As nossas portas estão fechadas, mas a igreja ainda está de pé, porque igrejas novas têm se levantado dentro das casas, né? Que a gente continue orando, a gente continue perseverando na presença de Deus, e é isso aí. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça. Obrigado, Senhor, pelo Teu favor, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não perdeu o controle de nada.
Obrigado, Senhor, pela tua presença, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, Deus. Deus, que o Senhor continue agindo na nossa nação, no nosso estado, Deus. Deus, em nome de Jesus, estende a tua poderosa mão sobre nós, Deus. Deus, em nome de Jesus, alcança cada casa, alcança cada vida, Pai. Em nome de Jesus, supra as necessidades de todo mundo, Deus. Não deixe faltar alimento, não deixe faltar dinheiro. Pai, em nome de Jesus, que aumente a nossa medida de fé, Pai. E que nós possamos continuar crendo no teu poder e na tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os teus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os teus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus trás me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os teus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os teus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana, seja abençoado na prática da palavra. Eu te aguardo na próxima terça. Deus te abençoe, amém?